Evangelho conforme escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, na sua viagem, o Senhor Jesus, indo à cidade de Jerusalém, um pouco antes da entrada triunfal naquela cidade, poucos dias antes da sua crucificação, ele passa por um lugar conhecido na Bíblia chamado Cidade de Jericó. Nesta cidade havia um homem por nome de Zaqueu, que vem do hebraico, quero dizer, do grego Zacarios, que significa puro ou justo. Zaqueu era um homem rico, de boa carreira, servia como um dos chefes dos publicanos, e o evangelista Lucas é o único dos evangelistas que narra a história de Zaqueu. É interessante que Mateus, um dos discípulos de Jesus, também era publicano, mas não fala sobre a história de Zaqueu, mas Lucas, por sua vez, faz. Como eu disse, Zaqueu era um homem rico, certamente, com uma boa carreira, e era publicano. Quando nós olhamos sobre os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos aos judeus para prestarem serviço a Roma. E por isso, eles não eram bem vistos entre os próprios judeus. O certo é que Jesus passa por este lugar, por Jericó, e encontra Zaqueu. E baseado nesse texto que lemos, eu gostaria de trazer uma reflexão nesta noite. E pensando sobre um tema, sobre esta mensagem, eu pensei e coloquei 5 verdades e 5 resultados do encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. Como eu disse, Lucas é o único evangelista que menciona a história deste publicano. Há quem afirme, um certo teólogo, que se existisse apenas este versículo da Bíblia, que é o versículo 10, que foi o texto que lemos, teríamos toda a Bíblia, porque nele, neste versículo 10, fala tudo o que é preciso sobre o motivo da vinda de Jesus a esta terra. Jesus estava passando pela última vez na cidade de Jericó. Ele estava indo a caminho de Jerusalém ao encontrar-se com o seu maior desafio, que foi a cruz do Calvário. Lucas, no capítulo 18, verso 31 a 34, e também o capítulo 19, versículo 28, nos mostra isso. Naquela semana, a semana do encontro com Zaqueu, seria um dia e um momento específico. Seria aquela semana em que Jesus estaria sendo crucificado. Aquele era o dia da cidade de Jericó. O mestre Jesus estava passando por uma cidade que no Antigo Testamento fora condenada, fora amaldiçoada. Era o dia mais importante na agenda daquela cidade. O dia em que Jesus resolveu passar por lá. E baseado nesse texto que lemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós encontramos aqui pelo menos 5 verdades que estão estampadas neste versículo, apenas neste versículo 10. E a primeira verdade que eu gostaria de declarar nesta noite é a verdade da encarnação do Verbo. O próprio Jesus disse, porque o Filho do Homem. Apenas essa expressão, por exemplo, aponta para a sua humanidade. Milênios antes de Jesus nascer, já havia profecias a respeito do seu nascimento. O próprio Deus, como o primeiro profeta da história, no capítulo 3 do livro de Gênesis, e o versículo 15, prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente.
O profeta Isaías, no capítulo de número 7, um texto muito conhecido de todos nós, e o versículo de número 14, de forma profética, Isaías também vai prenunciar este advento, quando ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O mesmo profeta, no capítulo 6, quero dizer 9, verso 6, diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós podemos ver que antes mesmo do seu nascimento, profetas como Miqueias, no capítulo 5, e o versículo 2 nos diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Estes textos apontam não só para a divindade de Cristo, mas também para a sua humanidade. Esta expressão que Jesus usou para Zaqueu, filho do homem, é um título usado sempre para Jesus e é um dos adjetivos que ele atribui a si mesmo. Cerca de 69 vezes aparece nos evangelhos a expressão filho do homem, apontando para a sua humanidade. A Bíblia afirma de forma reiterada, às vezes, que o Filho de Deus se fez carne. João, o apóstolo, no capítulo 1 e o versículo 14, ele diz: porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O próprio João, que é um apóstolo que fala muito sobre esta dupla natureza de Cristo, em sua segunda carta, quero dizer, na sua primeira carta universal, capítulo 4, e o versículo de número 2, falando sobre a humanidade de Jesus, ele disse: nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. O mesmo apóstolo, na sua segunda carta, no verso de número 2, quer dizer, no verso de número 7, só tem apenas um capítulo, essa carta nos diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais, diz o texto, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O apóstolo João, ele é enfático ao falar sobre esta humanidade de Jesus. O apóstolo São Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, e também o capítulo 4, verso 1, ele assevera também essa natureza humana de Jesus. Ou seja, ele era uma pessoa inteira como nós somos, portador de todas as características humanas. A jovem que nos antecedeu aqui, que trouxe uma palavra muito consubstancial, ela citou o texto de Filipenses, onde o apóstolo São Paulo também utiliza-se desta expressão para falar sobre a doutrina da kenosis, que é a doutrina da encarnação do Verbo quando ele se fez carne. Então, quando Jesus olha para Nicodemos e traz esta palavra, porque o Filho do Homem, ele estava enaltecendo esta sua característica. A Bíblia chama de Jesus, por muitas vezes, de o Filho do Homem. Quando Paulo fala sobre Jesus, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, quero dizer, capítulo 2, versículo 22, nos diz o seguinte: quando Pedro estava pregando sobre Jesus: Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus. O próprio Pilatos
reconhece a humanidade de Jesus quando nos diz o texto no capítulo 19, versículo 5 do Evangelho de João, que Pilatos olha para Jesus e diz: eis aqui o homem. Quando nós olhamos, por exemplo, para outros textos, como João capítulo 8 e o versículo 40, a Bíblia nos diz: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito toda a verdade. Ainda enaltecendo essa característica do Filho do Homem como sendo uma pessoa, o apóstolo Paulo também, ele afirmou de que Jesus era homem quando ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta, aquele jovem pastor, e o versículo 5, quando Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Paulo termina dizendo: a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, porque o Filho do Homem, ele estava lembrando de que não era um anjo do céu que viria redimir a humanidade, mas era o próprio Jesus. Ele, como homem, por exemplo, nasceu de uma mulher. A Bíblia nos diz que embora Maria houvesse concebido de modo sobrenatural pelo Espírito, como está no primeiro capítulo de Lucas e o versículo 35, Jesus ele nasce como qualquer homem nasceu. Lucas 2 e o verso 7. Ele participou da carne e do sangue, é o que diz o escritor anônimo aos Hebreus no capítulo 2, verso de número 14. A Bíblia diz que ele teve um corpo como um homem, como nós temos, Mateus 26 e 12. Mas não somente corpo, mas ele também teve uma alma humana. E nós podemos encontrar isso em Mateus 2 e 38. Mas não somente corpo e alma, mas ele também teve espírito humano. Isso está em João 11 e 33. Logo, assim como nós somos seres tricotômicos, composto de corpo, alma e espírito, Jesus também, desta mesma maneira, o possuía. Ele estava sujeito, inclusive, às limitações humanas. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 8 e o verso 24, de que Jesus, como ser humano, ele cansou, ele teve cansaço, ele teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Mas não somente isso, ele sentiu sede, a necessidade de beber água. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Mas para ainda completar esta característica de sua humanidade, ele também teve sentimentos humanos, pois ele era um ser humano incompleto. Ele teve, por exemplo, alegria. Isso está escrito em Lucas capítulo 10, verso 21. Mas também ele teve tristezas como homem. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 5. E ele teve tanta tristeza que ele chegou a chorar. Assim como qualquer um de nós estamos suscetíveis a algum momento que nos provoque o choro, Jesus também chorou. Isso está em Lucas 19, 41. E para concluir esse completo pacote da sua humanidade, ele foi tentado assim como nós fomos. Mateus capítulo 4, verso do 1 em diante, diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas para completar definitivamente, ele como ser humano, ele também experimentou a morte. Porque quando nós olhamos para João 19, 30, e vamos ver até o versículo 34, ele morreu. Logo, Jesus ele foi um homem em sua inteireza. Ele foi alguém que encarnou. E esta é a primeira verdade que encontramos nesse texto, quando ele diz, porque o Filho do Homem. Mas neste versículo nós encontramos uma segunda verdade. E eu gostaria que toda a igreja repetisse após mim. Diga assim: segunda verdade, a sua obediência. Observe que o texto diz que porque o Filho do Homem veio, ele foi incumbido de uma missão. E a segunda característica que encontramos nesse texto, não somente é a sua humanidade, mas também a obediência a alguém que o enviou para fazer algo.
A humanidade de Jesus chega ao seu ponto máximo, o ponto mais alto, quando além de ser humanizado, ele vai até a cruz do Calvário em obediência ao Pai. Como está em Filipenses 2:8, que diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A sua obediência irrestrita ao seu Pai Celestial fez Jesus caminhar para o matadouro como uma ovelha muda. Achei muito bonito quando a jovem destacou aqui, que me antecedeu, a obediência. E é verdade. Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes da encarnação de Cristo, no capítulo 53 e o versículo 7, ele diz que ele foi conduzido ao matadouro como uma ovelha muda. Essa obediência de Cristo o levou a sofrer as mais terríveis afrontas que um homem poderia sofrer. É por isso que Mateus, em 26 do capítulo de Mateus, e o versículo 66, nos diz algo que nós podemos destacar aqui neste momento. 26 de Mateus e 66 em diante, diz assim a palavra do Senhor: que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte este homem. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam punhadas, e os outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Isso mostra que a sua obediência, ela foi tão irrestrita que ele se submeteu a tal nível de humilhação. No capítulo 27, conforme escreveu Mateus, e o versículo de número 28 em diante nos diz: e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma vara, e ajoelhando-o diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a vara de sua mão e batiam-lhe com ela em sua cabeça, e depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Quando Jesus disse que o Filho do Homem veio, ele veio para quê? Para isso. Ele veio cumprir, ele veio mostrar que estava disposto em obediência a cumprir o mandato do Pai. Ele veio para nos mostrar a nobreza e a bênção da obediência ao seu Pai, como está em João capítulo 4, versículo 34, que a Bíblia nos diz: e disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O texto nos diz em João 5:30, falando de sua obediência: porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6:38, ainda acentuando essa característica de sua obediência, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, quando Jesus disse que veio, esse texto que ele fala para Zaqueu, porque o Filho do Homem veio, ele veio para quê? Como obediente, em primeiro, cumprir uma promessa. Gênesis 13:15, já foi citado aqui, porque da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele veio para quê? Ele veio para revelar o Pai. João 14:9 diz: quem me vê, vê ao Pai. O seu próprio nome, Emanuel, quer dizer Deus conosco. Mas ele veio para quê? Além de cumprir a promessa do Pai, além de revelar o Pai, ele veio também em obediência para desfazer as obras do diabo. Aleluia. João, escrevendo sua carta universal, no capítulo 3, versículo 8, ele nos diz: porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que Jesus veio? Ele veio para morrer pelos nossos pecados.
João 13,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio também para nos reconciliar com Deus. É por isso que em Romanos capítulo 5 e o versículo 10, o apóstolo Paulo disse: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, tendo já sido reconciliados, seremos salvos, diz a palavra, pela sua vida. Ele veio para salvar o homem da condenação eterna, como está em Mateus 1:21, quando o texto diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando ele disse a Nicodemos: porque o Filho do Homem, ele acentua em primeiro lugar a sua humanidade. Mas quando ele diz que veio, esse verbo vir, ele está falando não somente da sua humanidade, mas da sua obediência em cumprir algo. E o que ele veio fazer, nós acabamos de dizer: cumprir a promessa do Pai, revelar o Pai, desfazer as obras do diabo, morrer pelos nossos pecados, nos reconciliar com Deus e, por fim, salvar o homem da perdição. Se esse texto acabasse aqui, queridos, já era muita coisa. Mas Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar. E aqui é a terceira verdade que encontro nesse texto. E eu gostaria que todos repetissem comigo assim: a terceira verdade. Diga assim: a sua missão. O texto nos diz que ele olha para Nicodemos e diz que ele veio buscar. Essa foi a missão de Jesus: buscar alguém, buscar alguma coisa. O publicano Zaqueu pensou que estava procurando Jesus, mas na realidade ele estava sendo procurado por Jesus. Porque o versículo 3 nos diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu estava procurando Jesus, mas ele não sabia que Jesus já tinha planejado passar naquela cidade, porque Jesus estava à procura de Zaqueu. Porque antes de Zaqueu pensar, Jesus já tinha investido na vida dele. Antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro. Na verdade, era Jesus quem estava procurando Zaqueu, porque no versículo 10 ele diz isso: Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar. Jesus estava dizendo a Zaqueu de forma muito clara de que a iniciativa primária tinha sido ele. Foi Jesus quem buscou Zaqueu, mesmo antes de Zaqueu buscá-lo. Lucas 19:5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar, hoje convém entrar, hoje convém estar contigo em tua casa. Oh, aleluia. Zaqueu não disse uma só palavra, mas Jesus já olhou para ele e disse: pode descer, filho, porque eu estou passando aqui porque eu vim encontrar você. Zaqueu na árvore era como um fruto que Jesus veio colher. Quando Zaqueu estava ali, o desejo de Zaqueu era ver Jesus, pois suplantado pelo desejo de vê-lo, ele sobe. Zaqueu queria ver Jesus, mas não tinha conhecimento prévio de quem Jesus era e de que Jesus queria vê-lo antes dele desejar ver Jesus. Jesus veio com a missão de salvar. Jesus veio com a missão de libertar aqueles que estavam perdidos. É por isso que Mateus 10:16 nos diz assim, que ele veio buscar aquele que se perdeu. Então a terceira verdade que eu encontro nesse texto, a primeira é que o Filho do Homem, a sua humanidade, veio, a sua obediência, buscar, aqui fala da sua missão. A missão de Jesus foi encontrar Zaqueu e ele encontrou. Mas olhando para o texto que estamos analisando em apreço,
Nós temos aqui uma quarta coisa que nós aprendemos nesse texto, e eu queria que todos repetissem após mim. A quarta verdade: o seu propósito. Veja o que Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Porque só buscar algo não completa a missão. Pensemos aqui por alguns segundos uma coisa simples, por exemplo. Alguém que está em um perigo eminente de afogamento e uma equipe vai buscar aquelas pessoas. Eles iniciaram a missão. Eles foram em busca daquelas pessoas. Mas não significa dizer que eles vão ter êxito na missão. Lamentavelmente, tristemente e amarguradamente, temos visto isso nesses últimos dias com nossos amados irmãos do sul do país. Equipes militares e paramilitares que estão empenhadas 24 horas por dia, dando todo o esforço necessário para salvar vidas. Mas quantos que foram buscar, mas não conseguiram salvar? Porque ir buscar apenas é parte da missão. Se Jesus viesse apenas buscar, ele estava completando, ele estava fazendo a obra incompleta. Mas olha, a Bíblia é tão fantástica, irmãos, porque cada palavra que está no seu contexto canônico, ela tem um propósito primário de nos ensinar algo. O texto diz que ele veio buscar e salvar. O ser humano, com maior tecnologia que ele tenha, com maior aparato bélico que ele tenha, com maior treinamento militar que ele possa existir, que ele possa ter, ele pode ir buscar, mas não salvar. Mas aquele que encontrou Zaqueu no caminho, ele é poderoso para vir buscar e vir salvar, porque ele é poderoso para fazer isso. Ei, ele disse: eu vim buscar, mas eu não vou só buscar, eu vou salvar. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Cordeiro para sempre. Esta é a única vez que Jesus entra na casa de alguém sem ser convidado, disse o certo pregador. Faço paráfrase das suas palavras. Jesus deu a Zaqueu o presente da salvação. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, o texto diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Antigamente, nos litorais do nosso país, os profissionais da área de salvamento marítimo, os bombeiros, nas fardas militares, tinha o nome lá, salva-vidas. Mas o tempo foi passando e se perceberam que aquele nome não era o mais ideal. Porque às vezes eles iam salvar, mas não conseguiam. O redemoinho da água, o vento, as limitações humanas, as questões também tecnológicas não eram favoráveis. Aí com o tempo se mudou e em alguns lugares já não tem mais salva-vidas. Tem o nome guarda-vidas. Porque eles estão ali para orientar, para guardar, para livrar no que for preciso. Só que na camisa de Jesus, irmãos, não precisa colocar guarda-vidas. Porque pelo sangue do Cordeiro, ele mesmo escreve na sua roupa dizendo: eu vim salvar, porque eu tenho poder para salvar. O homem não tem, mas eu tenho, viu? E ele disse a Zaqueu: eu vim buscar e vim salvar. Mas a quinta verdade estampada nesse texto está no final do versículo 10. Porque o Filho do Homem, sua humanidade, veio, sua obediência, buscar sua missão, salvar era a sua missão, quero dizer. Mas em quinto lugar, veja o que aqui diz o texto: salvar o quê? O que se havia perdido.
É por isso que a expressão salvar nós podemos encontrar em vários textos, como Mateus 1:21. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 13:17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. João 12:47, a parte B diz: porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 1 Timóteo 1:15 diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então ele tem esse poder de salvar. Mas em quinto lugar e último, diga assim por favor, quinta verdade. Diga assim, o seu alvo. Ele diz qual foi o alvo da missão. Porque aqui ele diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. O alvo de Jesus era buscar este que havia se perdido. Estava na agenda de Jesus salvar aquele publicano. E esta expressão fala do que ele veio buscar. Foi aquilo que havia sido perdido. Porque a palavra de Deus nos diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece, se algum homem tiver com 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, diz o texto, e continua, não irá pelos montes, deixando as 99, e buscar a que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade eu vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. A alegria do pastor quando encontra a ovelha é maior do que aqueles que ele deixou lá no aprisco. Por quê? Porque as que estão no aprisco estão guardadas, mas a que está perdida corre risco. É preciso lembrar de 3 parábolas de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Na primeira parábola, capítulo 15, versículo 6, diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. No versículo 9 diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma perdida. Mas Lucas 24, 15 e 24 diz: alegrai-vos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. A alegria é quando se acha o que perdeu. Porque se você está com um objeto que não está perdido, você não precisa se preocupar. Mas quando você perde, e você coloca a mão no bolso, e você vai para um lado, vai para o outro, e procura e não encontra, você se preocupa. Mas quando você encontra aquilo que perdeu, irmãos, a alegria é tão grande no coração. E eu termino nesta noite dizendo que além dessas 5 verdades, eu vou só citar 5 resultados do encontro. Primeiro resultado, diga assim: Zaqueu foi encontrado por Jesus. Versículo 1. Segundo resultado, diga assim: Zaqueu foi visto por Jesus. Versículo 5. Terceiro resultado, diga assim: Zaqueu foi regenerado por Jesus. Versículo 8. Quarto resultado, diga assim: Zaqueu e sua casa foram transformados por Jesus. Versículo 5. E o último e quinto resultado desse encontro, diga assim: Zaqueu foi salvo por Jesus. Versículo 10. Sabe por que dessas 5 coisas que Jesus ensinou? Porque ele queria alcançar esses 5 pontos. E assim como Jesus encontrou Zaqueu, assim como Jesus viu Zaqueu, assim como Jesus regenerou Zaqueu, assim como Jesus transformou Zaqueu, e assim como Jesus salvou Zaqueu, ele está querendo fazer isso nesta mesma noite com você.